Bem-vindo ao Voz da Graça. Hoje vamos explorar a vida de uma figura que transformou não apenas a teologia cristã, mas a própria história do Ocidente. Estamos falando de João Calvino, um homem cuja inteligência brilhante e convicção inabalável moldaram o curso da Reforma protestante e deixaram marcas que ainda hoje podemos sentir em nossas igrejas, comunidades e sociedade. A história de Calvino começa em Noyon, uma pequena cidade francesa. No ano de 1509, seu pai, Gerardo Calvino, era um homem de posição, trabalhando como administrador de assuntos eclesiásticos para o bispo local. Desde jovem, João demonstrou uma inteligência excepcional que o levou para as melhores instituições educacionais da época. Aos 14 anos, ele já estava na Universidade de Paris, o coração intelectual da Europa medieval. Lá, ele imergiu nos estudos teológicos com uma dedicação impressionante, obtendo seu mestrado quando tinha apenas 19 anos. Mas a trajetória de Calvino mudaria quando seu pai entrou em conflito com a igreja. Essa desavença familiar o redirecionou para universidades onde pudesse estudar direito e humanidades clássicas. Foi durante esses anos que ele teve contato com os escritos de Martim Lutero, que circulavam secretamente pelos círculos acadêmicos. Essas ideias revolucionárias o impactaram profundamente. Calvino experimentou o que ele mesmo descreveria como uma conversão repentina. Sua mente, que havia sido endurecida nas superstições de sua época, foi subitamente aberta à verdade do Evangelho. Esse momento marcaria o início de uma jornada que o levaria a se tornar um dos maiores teólogos que a história jamais conheceu. Com apenas 25 anos, Calvino escreveu a primeira edição de sua obra-prima, As Institutas da Religião Cristã. Esse livro não era apenas teologia acadêmica. Era uma defesa completa e sistemática da fé protestante, uma explicação clara e convincente de como as Escrituras deveriam ser entendidas e vividas. A obra se tornaria a mais importante produzida durante toda a Reforma e continuaria influenciando teólogos por séculos. Calvino tinha o dom raro de pegar conceitos complexos e torná-los compreensíveis, sem perder sua profundidade. Nos anos seguintes, Calvino viajou por várias cidades, incluindo Basileia e Estrasburgo, onde continuou seus estudos, refinando seu pensamento e expandindo suas institutas. Em Estrasburgo, ele pastoreava uma comunidade de refugiados franceses e escreveu seus comentários sobre as epístolas paulinas. Sua obra apologética mais famosa dessa época foi sua resposta ao cardeal Sadoleto, uma defesa magnífica da glória de Deus no Evangelho que silenciou seus críticos. Foi também em Estrasburgo que ele se casou com Ideleite de Bury, uma viúva que lhe trouxe grande felicidade e apoio em seu ministério. Mas o destino o chamava para Genebra. Em 1536, circunstâncias o levaram àquela cidade suíça, que se tornaria o centro de seu ministério e a base de sua influência revolucionária. William Farel, um reformador apaixonado que já trabalhava em Genebra, praticamente o forçou a ficar. Calvino relata que, quando hesitou, Farel o ameaçou com a maldição de Deus sobre seu isolamento se não ajudasse na reforma. Diante dessa apelação espiritual, Calvino não pôde recusar. Começava ali um ministério que duraria quase 3 décadas e transformaria Genebra numa fortaleza da reforma. Genebra não era uma terra fácil. Quando Calvino tentou implementar disciplina eclesiástica genuína, baseada nas Escrituras, encontrou resistência feroz. Muitos cidadãos proeminentes viviam em pecado aberto e não queriam ser confrontados. A situação chegou ao ponto crítico na Páscoa de 1538, quando Calvino se recusou a administrar a comunhão a certos líderes que viviam em imoralidade. A reação foi tão violenta que o forçaram a deixar a cidade. Exilado em Estrasburgo por 3 anos e meio,
Calvino poderia ter desistido, mas Deus tinha outros planos. Seus últimos anos de ministério naquela cidade foram extraordinariamente produtivos. Ele escreveu comentários bíblicos que se tornariam referências, ampliou suas institutas e sua resposta ao cardeal Sadoleto ganhou aclamação como a melhor defesa da reforma que se havia produzido. Porém, com o tempo, a situação em Genebra se acalmou. Os líderes da cidade se arrependeram e enviaram mensageiros pedindo que Calvino retornasse. Relutante, ele voltou em 1541. Seu primeiro ato foi profundamente simbólico. No seu primeiro sermão, ele retomou exatamente no versículo da Bíblia onde havia parado antes de ser exilado. Não era coincidência, era uma declaração. A pregação versículo por versículo da Palavra de Deus ocuparia o lugar central em seu ministério. Nada o distrairia disso. Os anos que se seguiram foram marcados por lutas intensas. Havia os patriotas que o viam como um estrangeiro interferindo nos assuntos de Genebra. Havia os libertinos que se opunham à sua chamada por santidade pessoal e comunitária. Havia tragédias pessoais também. Seu filho Jacques morreu 2 semanas após seu nascimento. Sua esposa Ideleite faleceu após apenas 9 anos de casamento. A vida não poupou Calvino de sofrimento, mas sua fé na soberania de Deus permaneceu inabalável. Gradualmente, a resistência diminuiu, a qualidade de sua liderança, a pureza de sua teologia e a evidência visível de transformação espiritual em Genebra começaram a convencer até seus críticos. Os últimos 9 anos de sua vida, de 1555 a 1564, foram anos de apoio e reconhecimento. Em 1559, a 5ª e última edição de suas Institutas foi publicada, representando o pico de seu pensamento teológico. Naquele mesmo ano, ele fundou a Academia de Genebra, que se tornaria um seminário de excelência, formando ministros que iriam espalhar a reforma por toda a Europa. Mas o impacto reformista de Calvino vai muito além de seus escritos e da transformação de Genebra. A verdadeira medida de sua influência estava nos homens que ele formava e enviava. Calvino treinou pastores de língua francesa para o ministério do Evangelho. A maioria deles retornou à França, um país onde a reforma enfrentava oposição brutal. Apesar da perseguição e do derramamento de sangue, essas igrejas cresceram exponencialmente. Em 1560, mais de 100 igrejas reformadas haviam sido plantadas na França. 2 anos depois, em 1562, o número havia saltado para mais de 2.100 igrejas, com uma membresia superior a 3 milhões de pessoas. Alguns desses ajuntamentos tinham milhares de membros. Isso não era apenas crescimento numérico. Era um movimento que quase conseguiu transformar a própria França. Os reformadores enviados por Calvino não ficaram apenas na França. Levaram as Escrituras e o Evangelho para a Itália, onde enfrentaram a Inquisição. Foram para a Hungria e a Polônia, plantando igrejas nos confins orientais da Europa. Alcançaram a Holanda, onde iniciariam um movimento que duraria séculos. Cruzaram o canal para a Escócia e a Inglaterra, deixando marcas profundas nessas nações. Chegaram até a Irlanda e, como alguns historiadores argumentam, até ao Brasil. A influência de Calvino na formação de sociedades modernas foi profunda. Sua visão de que toda a vida deveria estar submetida aos princípios bíblicos influenciou não apenas a igreja, mas também a política, a economia e a cultura. A ética protestante que se desenvolveu a partir de seus ensinos moldou o trabalho, a prosperidade e a vida civil de populações inteiras. Ele ensinava que a vocação secular era sagrada, que trabalhar com integridade e dedicação era servir a Deus. Essa perspectiva revolucionou
a forma como as pessoas viam seus trabalhos cotidianos. Calvino também foi um defensor apaixonado da educação. Acreditava que o conhecimento das Escrituras deveria ser democratizado, que não era privilégio apenas do clero. A academia que fundou em Genebra treinava homens para ensinar a Bíblia de forma acessível. Essa valorização da educação germinou em comunidades protestantes por toda parte e ajudou a estabelecer a tradição de alfabetização e instrução que caracteriza as sociedades influenciadas pela Reforma. Em 1560, a Bíblia de Genebra foi lançada em inglês. Não era apenas uma tradução, era uma Bíblia com notas teológicas nas margens, nas entrelinhas, explicando passagens difíceis e conectando diferentes textos. Essa abordagem educativa à palavra de Deus se tornou modelo para posteriores estudos bíblicos. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam ler a Bíblia e entendê-la por si mesmas, sem necessidade de um intermediário sacerdotal. Na sua visão de uma cosmovisão cristã coerente, Calvino enfatizava a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Isso não era fatalismo frio, mas uma segurança inabalável na providência divina. Deus não é um espectador distante, mas o governador ativo de todas as coisas. Essa teologia produzia pessoas corajosas, dispostas a enfrentar perseguição porque sabiam que estavam nas mãos de Deus. Produzia reformadores implacáveis, estudiosos dedicados, líderes de comunidades transformadas. Calvino pregava frequentemente. Na Catedral de São Pedro, em Genebra, ele subia ao púlpito várias vezes por semana, frequentemente 2 vezes aos domingos e 2 vezes em dias alternados, durante a semana. Durante sua vida, pregou aproximadamente